amores, tudo bom com vocês? Bom, por aqui tudo ótimo. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Dani Delanos. Bem-vindos a mais uma história aqui do nosso mundo gringo. Bom, vamos à história de hoje. Todos os dados do nosso canal, e-mail para você mandar história, Instagram, o grupo fechado Mundo Gringo Oficial no Facebook, aqui embaixo no box de informação. Não esquece também de deixar aí seu joinha, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e, muito importante para nós, deixar seu comentário. Bom dia, Dani. Hoje eu tive coragem de contar minha história. Confesso que tem tempo que eu queria te escrever, mas é tão grande que eu tinha até preguiça. Vamos lá. Eu sempre fui muito sonhadora. Quem me conhece não acredita, mas por eu ter o sonho de ter uma família, eu acabo me entregando muito rápido. Bom, queria que você me chamasse de Amanda, pois fui uma grande empresária no Brasil e não quero que as pessoas saibam da minha história. Sou do Nordeste e fui para a cidade grande quando eu era adolescente. Meu pai ia para fora trabalhar e mandar dinheiro para minha mãe cuidar dos filhos. Quando eu tinha 13 anos, meu pai mandou buscar a família. Cheguei e logo comecei a trabalhar. Minha mãe sempre prendeu muitos filhos. Acho que por isso que todos os filhos casaram cedo. Quando chegamos na cidade grande, conheci meu primeiro marido. Sim, pode acreditar, casei a primeira vez eu tinha 15 anos. Eu não tive opção, pois meus pais foram para o interior e eu não queria ir. No dia do meu casamento, parecia que era a festa de 15 anos que eu tive. Não deu certo, eram muito jovens. Eu tinha 15, ele 18, a gente brigava muito. Eu era completamente apaixonada por ele. Primeiro namorado, perdemos a virgindade juntos, éramos sonhadores. Mas, Dani, nunca tive sorte nos relacionamentos. Acho que por eu tomar a frente de tudo numa relação. Eu, como trabalhava muito, não dependia muito de homem. Eu pedia para fazer algo e se ele demorasse para fazer, eu dava um jeito e fazia. O meu primeiro casamento durou apenas 6 meses. Lembro que trabalhei o dia todo e à noite fomos ao supermercado fazer compras. E tudo que eu colocava no carrinho ele tirava. Ele achava caro, sendo que eu pagava tudo. Aquilo foi me dando uma raiva, mas me controlei para não brigar. Terminamos as compras e ao chegar em casa começamos a guardar. Então deixei ele terminar de guardar e fui fazer um sanduíche para jantar. E ele falou que queria comida e não lanche. Então olhei e falei, olha, eu estou cansada. Trabalhei, se vira. Me virei e fui deitar. Ele simplesmente arrumou as coisas e foi para casa da mãe dele. Chorei 2 dias, liguei várias vezes, ele não me atendia. Com uma semana, eu estava no meu trabalho, entrou um homem, moreno, alto, já era cliente da loja. Eu já tinha atendido ele. Ele me deu boa tarde, perguntou se eu poderia atendê-lo. Eu disse que sim, mas que ele deveria esperar, pois eu estava com uma cliente, mas se ele quisesse, uma outra colega poderia atendê-lo. E ele disse, então, não, eu aguardo você. Terminei, fui atender. A primeira coisa que ele viu era que eu estava sem aliança e perguntou, uai, cadê sua aliança? Eu falei que tinha me separado e ele falou, que bom. Conversamos, durante o atendimento, ele queria me engolir com os olhos. O olhar dele era muito sedutor. Que mulher resistiria àquilo? Acabei o atendimento e ele anotou o telefone e um cartão da loja e falou, me liga. E eu não fiquei em casa chorando sozinha. Fui para casa, peguei o telefone para ligar para o meu ex e lembrei do olhar daquele homem lindo, vamos chamá-lo de André. Peguei o cartão e liguei. Não deu outra. Saímos e fiquei apaixonada. Ela tinha 15 anos, né, gente? Começamos a sair sempre, só que às vezes ele sumia. Comecei a investigar e vi que André tinha várias namoradas. Eu até tentei terminar várias vezes, mas eu não conseguia. Nessas indas e vindas. Engravidei com 17 anos. Ele me levou para morar na casa dos pais dele. Sofri muito, pois minhas cunhadas escondiam comida de mim. Eu, com 6 meses de gravidez, tive uma infecção de urina grande. Fiquei 2 meses internada, mas confesso que eu achava até bom ficar no hospital, pois lá eu era cuidada, mimada e tinha comida.
Tive meu filho. Depois de um ano, mudamos para a nossa casa. Achei que ia ser melhor. Mas Dani acredita que comecei a ter crise de depressão, eu só sabia chorar. Sim, pois eu passei minha gravidez inteira descobrindo as traições de André. Era um inferno. As mulheres ligavam no telefone dele e dava para eu ouvir elas perguntando se ele podia falar. Eu não tinha o que fazer, pois depois que eu separei do meu primeiro marido, meu pai parou de falar comigo e proibiu minha mãe de falar comigo também. Eu realmente não sabia o que fazer. Eu era tão enfeitiçada pelo André que ele falou para mim que o sonho dele era transar com 2 mulheres. E se eu desse isso para ele, ele não precisaria mais me trair. Fiquei com isso na cabeça e comentei com uma amiga que admirava muito o casamento dela e achava perfeito o jeito que o marido a tratava. Ela não trabalhava, tinha carro do ano, ele bancava ela com tudo, era muito romântico. Então, ao comentar com ela, ela falou que fazia isso com o marido. Sempre dava de presente uma mulher para o marido e que tinha certeza que ele não a traía. Então, a senhora jumenta aqui pediu para a irmã ajudar ela. No início ela não quis, mas minha irmã era muito fogosa, então depois ela aceitou. Um dia ela foi lá para casa e começamos a tocar no assunto e quando percebi já estávamos transando. Daí eu fiquei com ódio dele. Quando terminaram, eu inventei um motivo para brigarmos só para eu bater nele. Eu não tirava aquilo da minha cabeça. Bom, eu fui falar com minha amiga e ela falou que aquilo era normal e que se eu fizesse mais vezes, aquilo não me atrapalharia mais. Então eu fiz o que ela falou. E quando as transas aconteciam, ele se transformava no melhor marido do mundo. Dani, ele me dava tudo, inclusive não ficava com dinheiro para nada. Ele recebia o pagamento dele, que não era pouco, e me dava tudo. Até as contas bancárias ele não tinha acesso. Mas eu confesso que eu não era feliz. E comecei a ter crises seríssimas. Tentei suicídio e fui parar no hospital. Ao sair, ele foi na casa do primo, que era pastor, e o primo falou que tinha que aceitar Jesus. E foi isso que fizemos. Então ele mudou radicalmente. Ele era o marido perfeito. Nesse período, engravidei novamente. Eu fazia medicação de antidepressivo e por achar que eu já estava curada, parei com a medicação. O meu bebê já estava com 2 anos e na festa de aniversário dele, eu tive uma crise de ansiedade muito grande. Fui parar no hospital. Comecei a ter pânico de tudo. Voltei com a medicação e só ficava dopada. Um dia acordei chorando muito, não conseguia parar de chorar. E mais uma vez eu tentei suicídio e fui levada pelos bombeiros. Não pensei nem nos meus filhos. Tomei muitos litros de soro, fiz lavagem e meu marido falou que o médico disse que só sobrevivi por um milagre. Fiquei sem me alimentar, não levantava da cama, eu só queria dormir. Minha casa parecia uma igreja. Tinham vários irmãos falando que eu estava com o demônio e André dando uma de pastor. Dani, te juro que teve uma hora que eles estavam orando, falando que eu estava endemoniada, que aproveitei e fingi que eu estava mesmo. Gente, me deu até vontade de rir agora, mas... Ela falou que ela fingiu que ela estava endemoniada. Pulou no André, arranhei a cara dele todinha. E me senti ótima depois disso. Passou alguns dias, pedi para ele me internar, porque eu não aguentava mais, eu queria mudar de vida. Bom, então quando ela se internou, né, ela conheceu um homem na clínica, que ela vai chamar de Jorge. Ela disse que quando íamos para o almoço, chegava no refeitório, Jorge estava já me esperando com uma rosa que colhia no jardim da clínica. Saímos e continuamos nos encontrando. Jorge me apresentou toda a família e acredita, eu era muito respeitada por eles. O tempo foi passando, fui fazendo cursos na área de beleza, viajamos para o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, éramos como um casal. Quando eu chegava no hotel, Jorge tinha colocado pétalas de rosas do elevador até minha cama. Ele era muito romântico. Ué, mas não entendi. Então você largou o André, mulher? Ela já pulou pro Jorge. Então acho que ela já tinha... Quando ela se internou, ela largou o André, né? Até que o tempo passou e eu não tomava mais medicação.
mas eu odiava chegar em casa. Ah, tá. Não, o Jorge estava sendo amante dela. Então, como ela fazia muito curso, ela viajava, Jorge ia com ela. Então, Jorge estava de amante dela. Aí ela falou que Jorge era muito romântico. O tempo passou, eu não tomava mais medicação, mas odiava ir para minha casa, pois André me maltratava psicologicamente e eu só continuava naquele relacionamento ainda pelos meus filhos. Fui crescendo profissionalmente, abri minha primeira empresa. Com 3 anos eu já estava bem conhecida. Fiz amizades com pessoas influentes, comecei a ser convidada para dar palestras de empreendedorismo. Eu era bem conhecida na minha cidade. E já não me encontrava mais com Jorge com tanta frequência, pois tinha medo de alguém nos ver. Um dia coloquei um rastreador em um dos nossos carros e não tive mais paz, pois eu não parava mais de seguir os passos do meu marido. Eu já estava ficando mais doente ainda, pois eu precisava ter provas que ele me traía para separar e minha família não ficar contra mim. Novamente, pois tudo já estava bem e ela não queria, assim, se separar do André para ficar com o Jorge, que ela achava que Jorge era o homem perfeito para ela, mas ela queria provar que o André traía ela, e para isso ela botou um rastreador no carro do André, né? Ela falava: Dani, eu queria que a minha família aceitasse o Jorge. Quando separasse do André, ela ia ficar com o Jorge. Eles tinham que entender que Jorge era o melhor para mim. Bom, aí ela procurou uma amiga e pediu para a amiga dar em cima de Jorge. Aí ela disse assim: meninas, não façam isso. Ela acabou se apaixonando por Jorge. Eles não saíram, mas trocaram mensagens e ela queria até largar o marido dela para ficar com o Jorge. Ele percebeu e saiu fora dela. Ela me mandava tudo que ele falava, era horrível, pois eu li aquilo. Acreditem. Depois disso, eu comecei a ficar com meu marido só para me vingar de Jorge. Gente, ela ficou doida, né? Eu via no Jorge o que André não tinha, mas eu não gostava do sexo com André. Achava André feio. Às vezes tinha até vergonha de sair com André na rua. Então íamos para um motel só para almoçar e conversar. Com o tempo, foi diagnosticada a minha doença e fui controlando. Então, quando eu brigava com André, eu não procurava Jorge. E fui vendo que o que tinha entre mim e Jorge não era amor. Uma noite, fechei minha empresa e fui para casa. Antes eu olhei no rastreador para ver onde André estava. Ele estava estacionado num lugar deserto, achei estranho. Liguei, perguntei onde você está. Ele falou que estava em casa. Então resolvi ir nesse lugar. Dani, não deu outra. André estava dentro do carro com uma mulher. Fiquei louca, desci, bati nele, bati nela. Foi horrível. Falei para a família dele, para mim, e ninguém acreditou. Então liguei para Jorge e falei o que tinha acontecido. Ele estava num jogo de futebol e disse que não podia me ver aquela hora, somente mais tarde. Ok, fui para um hotel e fiquei esperando Jorge. Quando falei sobre separar do André, não senti o apoio de Jorge. E comecei a testar. E vi que Jorge, então, nunca teria coragem de me assumir. Então, Jorge só queria estar com ela porque ela realmente era casada, né? Sendo que ele jurava que me amava. Ele tinha terminado um relacionamento abusivo, falando que queria ficar comigo. E quando tivemos oportunidade de ficar juntos, ele não ficou. André ficou louco me ligando, propôs fazer uma reunião com nossos filhos, assumiu que tinha me traído, ajoelhou na frente dos nossos filhos, falou que não faria mais isso. Então eu resolvi dar mais uma chance para nós e me afastei de Jorge. Observei que Jorge me cobrava muito para vê-lo, mas ele não queria compromisso sério. Fiquei centrada nos meus negócios, passei a dar mais atenção à minha família, começamos a viajar. Nas viagens, eu e André só brigávamos, pois André não me respeitava. Ele comia tudo quanto é mulher com os olhos, e isso me matava. Dani, acredita que ele teve a cara de pau de me falar que tinha me traído porque eu não tinha dado mais nenhuma mulher para ele? Então eu fiquei arrasada e pensei que tinha que sair daquele relacionamento. Comecei a trabalhar mais, das 8 da manhã às 8 da noite. Chegava em casa, dormia. Quando eu chegava em casa, André estava virado de um demônio e começava a arrumar um monte de homem para mim, falava que eu estava traindo ele. Eu não podia conversar com ninguém.
nem com minhas funcionárias, que era motivo de briga. Ele tinha ciúmes até que eu conversasse com meus filhos. Era um verdadeiro inferno. Um dia eu estava num evento e comecei a conversar com um empresário. Vou dar o nome dele de Alex. Alex, um homem inteligente, empresário, muito conceituado no mercado. Todos os respeitavam. Começamos a conversar por mensagens por frequência. Conversávamos por 4 meses sem nos ver. Falávamos de tudo. Ele falava que não era feliz no casamento e que não adiantava ter tudo e não ser feliz. Ele aparentava ser muito bem financeiramente. Querendo ou não, isso mexe com a cabeça da mulher. Depois de 4 meses, resolvemos nos encontrar e foi muito bom, pois o brinquedinho... Ai, gente, nem vou falar o que ela falou aqui. Bom, pensei. Ela falou que na hora do sexo não era tão bom, mas as preliminares eram muito boas. Mas acreditem, meninas, acho que o tamanho, ela quis dizer, não faz diferença, né? Bom, meu relacionamento com o André estava uma bosta, mas o sexo com o André era maravilhoso. Eu e André já estávamos separados de corpos e passei a ver Alex com mais frequência. Alex também era romântico, me mandava rosas no trabalho, abria a porta do carro, isso me encantava. Ele falou que ia sair de casa para ir morar comigo. Achei estranho, pois tínhamos 5 meses juntos. Mas fiquei quieta. Nesse período, descobri que André teve um caso com a vizinha no passado. Liguei para ela e ela me confessou. Era a prova que eu precisava. Então, ela queria uma prova que André tinha traído ela, tá, gente? Aí ela já estava lá separada do André. Ela falou que ela saiu de casa, ela foi para um hotel, tá? Nesse meio tempo, Alex também se separou e eles foram morar juntos. André emagreceu 29 quilos, tentou suicídio, mas não voltei para ele. Eu e Alex acabamos nos casando, foi lindo. Hoje somos separados. Eu moro na América, sou casada com um americano, temos um bebê. Com 3 meses que eu estava aqui, conheci ele e fui pedido em casamento. Então, isso quem sabe um dia escrevo novamente contando essa segunda parte, falando por que minha relação com o Alex não deu certo e como eu deixei a minha vida de empresária no Brasil para vir parar na América. Ai, amiga, manda logo, né? Queremos saber o que aconteceu, pelo amor de Deus. Bom, gente, você viu que ela foi uma mulher assim que, né, casamento com muitas traições. Eu acho que ali na hora, como é que eu vou falar isso pra vocês? Eu acho que tem casais que gostam. Eu, por exemplo, já tivemos aqui no canal histórias antigas de swing, tivemos mulheres que gostam de ver o homem com outra mulher, ou, né, tem de tudo, gente. Só que os dois têm que estar combinados. Não adianta o cara falar, eu quero que você traga a mulher, né, para nossa cama e você achar que vai ficar tudo bem. Se você não tá preparada para aquilo, vai ficar tudo mal. Então eu acho que já começou daí. Era uma coisa que o André gostava, mas ela não gostava, né? Ela não se sentia segura. Pelo que você me contou aqui, amiga, você também foi bem segura em relação aos homens, talvez por ter passado por tudo isso. E talvez pelos problemas psicológicos que você passou, você queria sempre... como é que eu vou te falar isso? Você querer sempre a atenção de alguém, você querer sempre alguém ali perto de você, saber que tem alguém apaixonado por você, saber que tem alguém que se importa com você. Então, acho que quando você realmente conseguiu se livrar do André, se livrar desse casamento, né, que já era de anos ali, que você vinha sofrendo, ele te traindo, você traindo ele, não tinha mais o casamento, mas tinha ali, eu acho que uma necessidade de você mostrar pra ele, olha, eu também posso, e era um jogo, sabe? Ele te traía, você traía ele e ficava nisso. Então, assim, eu acho que casamento não é um jogo, isso pode se tornar perigoso, né? Pode acontecer de você estar casado e se apaixonar por outra pessoa? Pode acontecer, né? Já vimos inúmeros casos.
Pode acontecer. Mas eu acho que o seu caso não era isso. O seu caso é que você, por você saber das traições do André, por você ter cedido ele ficar com uma mulher na sua frente, e você não está preparada para aquilo, você não está de acordo com aquilo, você, né, ficar com aquelas mulheres ali, talvez só para satisfazer o seu marido, eu acho que era uma maneira que você tinha de se vingar ali, sabe? Tipo, ah, tá, você tá aí comendo a mulher na minha frente, mas eu também tô, sabe, com um cara por trás de você. E claro que isso só podia, né? Até onde isso é saudável? É igual eu falo, gente, eu não sou. Eu sou open mind, eu tenho a mente muito aberta para essas coisas, tá? Então, assim, se um dia, né, eu achar, nossa, gostaria de ter uma terceira pessoa, sei lá, um dia. Se eu estiver de acordo, se eu achar que isso é legal, e se eu achar que é legal para o meu marido, a gente pode até conversar no assunto. Agora, se você não está preparada para isso, não faça só porque você acha que vai ser bom para ele. Eu acho que isso tem que ser bom pros dois. A gente teve um caso aqui no canal que eles adoravam fazer swing, eles iam para clube de swing. E, sabe, então assim, se eles gostam, se ela gosta e eles gostam, e ela achava que o casamento dele, poxa, é legal, a gente curte isso, os dois estão curtindo. Agora, gente, tem que estar os dois curtindo. Não adianta um ser bom para um e não ser bom para o outro. Porque eu acho que a mulher tem que ter a cabeça muito boa para fazer esse tipo de fantasia, esse tipo de coisa. Como eu já falei para vocês, não sou contra esse tipo de fantasia, não sou contra esse tipo de coisa, só que eu acho que tem que ser bom para os dois lados. Não adianta você querer achar que vai ser bom só para o seu lado, ou a mulher achar que vai ser bom só pro lado dela, vocês estão entendendo? Eu acho que tem que ter um consenso aí. Vocês têm que estar no acordo. Senão, vai rolar, né, gente? Não vai rolar. E vocês, gente, vocês aceitariam? Vou deixar uma pergunta. Vocês já tiveram aí uma relação a 3 na cama? Você aceitaria? Quero ler os comentários, hein? Vocês aceitariam aí uma terceira pessoa na sua cama? Como, me falem, quero saber. Vocês são open mind ou não, Dani? De jeito nenhum, nunca, Deus me livre, não é disso. Ou então, eu adoraria ter essa experiência. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E também, lembrando a vocês, né, que temos agora os membros no canal. E lá teremos algumas histórias bem picantes, histórias que eu não posso contar aqui, mais picantes talvez até que essa. A gente vai contar lá para os membros do canal. Eu tenho recebido muitas histórias, contos eróticos. Você tem um conto erótico? Manda para daniresponde@hotmail.co.uk, que eu acho que vou começar esse quadro lá para os nossos membros, hein? Contos eróticos. Já que o YouTube não vai monetizar mesmo, a gente põe para os membros que estão ajudando o canal. É uma forma que a gente tem também de ter um conteúdo exclusivo para vocês. Seja membro aqui do canal. Um super beijo, fiquem com Deus. E olha, Alice, manda o final dessa história. Bom, eu acho que seus filhos já são grandes, né? Você teve filhos com ele. Conta aí, seus filhos ficaram com o André. André hoje está casado. Como é que você conheceu esse americano, mulher? E como é que você foi parar na América depois de tudo isso? Conta pra gente. Beijo e até o próximo. Tchau.